O escritor maranhense Coelho Neto tem um papel importante no momento cultural que São Luís vive na passagem do século XIX para o XX. Ausente do Maranhão desde a infância, o príncipe dos prosadores brasileiros visita a cidade em 1899, divulgando a programação do 4º centenário do descobrimento do Brasil. Faz palestras e discursos inflamados, criando um clima que motiva jovens intelectuais agrupados em torno da liderança de Antônio Lobo, os Novos Atenienses. Em menos de 2 anos, surgem vários jornais e revistas em São Luís. Tudo favorece para que a cidade volte a respirar a literatura com o entusiasmo de meados do século anterior. Nasce um grêmio estudantil, lá vem um jornal correspondente. Nasce uma associação, não sei de quê, um jornal correspondente. Então, está todo mundo querendo botar a boca no trombone de algum modo. E botar a boca no trombone, quer dizer, falar em público, escrever, né, passar a mensagem em público, significa fazer algum cometimento intelectual também. Aí quem publica sua poesia publica, quem publica seu pequeno conto publica, está todo mundo querendo dizer alguma coisa. Esses jornais são em São Luís e no interior do estado. Então alguns do interior são muito referências assim, absolutamente importantes. Norte Barra do Corda, o Sertanejo, um jornal fantástico aquele lá. Um ambiente, eu diria, editorial, em que você tem algumas empresas importantes em São Luís. Por exemplo, a Tipogravura Teixeira, que é uma das que desova bastante bem a produção regional. É uma empresa criada com essa finalidade mesmo, né? Produzir livros, produzir jornal de quem quer que seja, pagou, imprime. A tipografia do Frias, a tipografia da Pacotilha, J. Pires, né? Antes de Imparcial, né? Antes de começar o Imparcial, já tinha a tipografia do Pires, né? J. Pires. Aí depois que ele criou o Imparcial, que já era em 26. E fundamentalmente o Diário Oficial do Estado, que começou como um jornal comum mesmo. Os Novos Atenienses se reúnem primeiramente na Oficina dos Novos, fundada em 1900. Pouco tempo depois, um grupo dissidente cria a Renascença Literária. É dessa ruptura que nascem as grandes polêmicas da época. A Oficina dos Novos foi criada com o propósito de irmanar intelectuais, no sentido de puxar discussão cultural, etc, etc, etc. É muito comum, né, nesses grupos que lidam com intelectuais, né, pessoas que movidas pelo ego, né, pelo manejo de uma figura pública, não é? É muito comum que haja dissensões, né? Então, em certo momento, por questão dessa natureza, uma parte entrou em conflito com outra. O Nascimento Moraes capitaneou um outro grupo que entrou em conflito com esse e foram lá fundar a Renascença Literária, né? Então, do conflito entre eles, surgiu uma boa parte dessa produção intelectual. O poeta Inácio Xavier de Carvalho encontra-se entre os chamados operários da Oficina dos Novos. Artista inquieto, logo integra a dissidência e passa para o grupo da Renascença Literária. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Recife, nasce em São Luís a 26 de agosto de 1871. Sua estreia na literatura acontece em 1894, aos 23 anos, com Frutos Selvagens, considerado o marco inicial do 3º ciclo da literatura maranhense. Com ele nós temos o antes e o depois, um livro de estilo simbolista, com algumas abordagens parnasianas, e que nós temos, o interessante, dentro de um simbolismo do parnasianismo, alguns pontos de extrema crítica social. E isso é diferente dentro da nossa literatura. Inácio Xavier de Carvalho poderia ser elevado à categoria dos grandes autores do simbolismo brasileiro. Poderia ser colocado, não vou dizer no mesmo nível, mas próximo a Cruz de Souza, Alfonso Guimarães e Maranhão Sobrinho, como autor de uma obra de grande força literária e imagética. É um livro mais romântico do que parnasiano, né? Pela própria temática da questão da virgindade feminina, do pudor da mulher, da questão dos pássaros, flores. Mas ele já tem uma linguagem inovadora que é própria dele, que não é nem parnasiana, nem simbolista, é uma linguagem própria e uma técnica de soneto muito apurada.
Com o livro Missas Negras, de 1902, Inácio Xavier de Carvalho adere definitivamente à poesia simbolista. É um livro bem diferente, um livro de poesia, e que ele não fica apenas no soneto. Ele faz soneto, faz poemas um pouco mais longos, não tão longos assim, né? Mas em que ele mostra um pouco da seriedade de um homem que não está apenas vendo o lado, vamos dizer assim, nefelibático da vida. Ele está vendo também a realidade. Então é um poeta com um livro que trabalha tanto o lado literário como o lado filosófico e até mesmo a expressão social de um momento histórico. Venho mesmo, não sei de que degredo, improvisando altares no caminho, a rezar de olhos fitos no arvoredo, missas negras, sem hostes e sem vinho. O simbolismo vem se contrapor ao parnasianismo no sentido de que vem inserir nessa arte o espírito que está faltando. Quer dizer, o delírio, o mistério, o obscuro, a loucura. E porque o simbolismo ele nasce um pouco antes com o decadentismo. A raiz do simbolismo é o decadentismo. E é o decadentismo essa coisa do fim do século, do ocaso, do crepúsculo. Tá? Então, na verdade, o que há é um confronto entre as duas artes. No sentido de que um é extremamente positivista, que esse é o problema do parnasianismo. É que ele também, ele não é só formalista, ele não trabalha só com a ideia da forma. Ele também vai trabalhar com a ideia do positivismo, quer dizer, do real, da descrição realista, e que os poetas decadentistas e finiseculares, eles vão se opor justamente a isso. Aí nós vamos ter, por exemplo, Baudelaire, né? Nós vamos ter o Mallarmé, nós vamos ter o Paul Verlaine, que é a tríade, praticamente, que vai sair do decadentismo para o simbolismo. Subirás pelo céu, alto, alto, tão alto, que não vejas o chão, que não vejas as casas agrupadas aqui neste humano planalto, e descerás depois, já sem peias e algemas, águia imensa de luz, desdobrando nas asas, todo um poema ideal de revoltas supremas. O que nós temos aí é uma situação de tragicidade, quer dizer, uma situação trágica. Porque enquanto você tem aquele espírito rebelde, aquele espírito de agonia, aquele espírito agônico, que busca, às vezes, até no infinito, aquilo que está dentro do homem, você tem, ao mesmo tempo, uma rigidez formal e uma busca formal muito grande. O simbolismo vai trazer a ideia da musicalidade para a forma rígida que já existe no parnasianismo. Então, essa musicalidade que vem com a assonância, vem com as aliterações, inclusive com as grandes personificações, a ideia das entidades e tudo, do uso da maiúscula e tudo. Então, são pesquisas que eles estão fazendo em relação à linguagem que foge ou que contrasta com o parnasianismo. Poeta, sobre o largo portal do castelo onde mora, meu grande coração de escritor insubmisso inundar na luz e um resplendor de aurora a uma lira de rei feita de ouro maciço. Ao meu trono enfrentar, trono de ouro inteiriço, curvam-se as vibrações da palavra sonora e embora seja o aplauso obrigado postiço, as mãos de muitos reis batem-me palma embora. É um dos livros, talvez, de poesia mais interessantes da literatura maranhense. É um livro simbolista, né? Ele usa aquelas, a dor, a transcendência, o som, o voo, aquelas temáticas simbolistas, mas ele opõe, né? Ao branco simbolista, ele opõe o negro, né? Ele usa quase todo o tempo o negro, as luzes são negras, né? A começar pelo tipo de Missas Negras, né? Mas mais do que Mallarmé, eu acho que a influência de Baudelaire é mais forte em cima dele. A questão do satanismo, a questão da morbidez, a questão da ruína, do fã de Steckler, a questão, não o dandismo nem o Baudelaire, essa parte não pega, mas ele é mais baudelairiano. E mais, ele além de ser baudelairiano, ele é um cara que faz uma poesia inédita que só mais tarde o Augusto dos Anjos vai fazer como igual, né, com a publicação de Eu, que é posterior ao livro de Missas Negras. O Augusto dos Anjos ele vai trazer o cientificismo para a poesia dele, que o Inácio Xavier não tem. Mas o Inácio Xavier tem essa ideia das perguntas universal, sobre o ser universal que o Augusto dos Anjos faz, e dessa decadência, essa ideia da decadência, também vai haver a poesia dele. Agora, essa decadência que no Augusto dos Anjos é uma decadência relacionada ao humano,
eu vejo isso também como uma decadência da sociedade. A grande primeira vertente é essa vertente do sombrio, inclusive do satânico. A ideia principal, o próprio título, nós vamos ter o livro mais importante dele, que é o Missas Negras, o próprio título em si já traz essa ideia embutida do satânico, de uma missa invertida. O grande diferencial do Inácio Xavier é justamente essa ironia que ele traz, que faz diferente de todos os simbolistas, inclusive os maranhenses. Porque aí você vai procurar isso no Cruzeiro, você não encontra em nenhum momento. O Afonso de Guimarães também não. Mas essa ironia, que é uma ironia de modernidade, que é uma ironia que já lança o Inácio Xavier para a posteridade, né? Quer dizer, ele já se integra aí a uma ironia que nós vamos encontrar em 1922, é uma proposta. Evidentemente ainda com uma linguagem, que é a linguagem que ele conhece, que é a linguagem do século XIX. Os versos de Inácio Xavier causam um certo desconforto entre os leitores. A maioria deles ainda presa à poesia romântica. A grande poesia consumida era do Gonçalves Dias. Era a poesia romântica e até por conta disso, a maioria desses poetas, eles têm os olhos, eles têm o olhar poético todo voltado para o romantismo. Claro que com já essas incursões novas, com essa recepção do novo, que é o simbolismo. Depois, evidentemente, do parnasianismo. Então, nós vamos ter aqui no Maranhão, inclusive a Oficina dos Novos, tem como patrono Gonçalves Dias. E a Academia Maranhense de Letras também vai nascer sob a égide do Gonçalves Dias. Depois de breve permanência em Manaus, o poeta regressa a São Luís, onde ensina no Liceu Maranhense e desempenha funções na magistratura. Em 1908, está entre os fundadores da Academia Maranhense de Letras. Quando houve o aumento, em 1946, se não me engano, para 40 cadeiras na Academia Maranhense de Letras, ele se torna patrono da cadeira 37. Quer dizer, ele é fundador e patrono. Nomeado juiz federal substituto, Inácio Xavier parte para Belém, onde permanece até 1937. Depois, é transferido para Rio de Janeiro, onde morre a 17 de maio de 1944. Seu terceiro e último livro é de 1919, Parábolas Parabolas, misturando prosa e poesia. Talvez de todos eles, o Inácio Xavier de Carvalho tenha sido aquele que mais conseguiu evoluir dentro da própria obra. Você percebe que ele é um cidadão que não podemos dizer assim, ele tem altos e baixos, não podemos dizer isso. A poesia dele tem um nível muito bom realmente, e desse nível dele muito bom, ele consegue superar o próprio nível inicial. Missas Negras, por exemplo, é um livro que você lê com um senso de atualidade. É um livro que você lê até hoje e percebe que tem valor dentro de nossa contemporaneidade. Ele foi também um grande satírico. Além de poeta filosófico, do sentimento, da introspecção, da psicologia, ele também fez poemas satíricos. É interessante notar dele que nós dizemos assim, um poeta de pouca produção, mas não, a produção dele em jornais e periódicos é muito extensa, inclusive não só Maranhão, como Belém, como Manaus, né? Rio de Janeiro, e até hoje não houve quem se dispusesse a reunir esse material e publicar em livro.